Graça e paz, irmãos e amigos. Eu estou aqui para falar sobre o nosso pequeno grupo de número 171, que foi de 8 a 16 de maio, onde o título foi Puros. O texto base para nossa meditação foi 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Como quebra-gelo, nós usamos a seguinte atividade. Alguma vez você comeu algo que estava contaminado e como você se sentiu? Começa o texto bíblico dizendo: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não tem conhecido a Deus. Meus queridos amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. E aqueles que têm essa esperança em Cristo, purifiquem-se a si mesmos, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os nossos pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é direito é justo, assim como Cristo é justo. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é o filho de Deus, quem é filho de Deus não continua pecando, porque o Espírito de Deus age nele. E não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Esta é a diferença clara entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não faz o que é direito ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao diabo e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiem. Olha que interessante. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiem. Sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que um assassino não tem em si a vida eterna. É assim que sabemos o que é amor. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão em necessidade, mas fecha o seu coração para ele, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É interessante esse texto e desafiador esse texto, né? No versículo 6 diz que quem vive unido com Cristo não continua pecando. O que podemos fazer para não pecar? Ou seja, a nossa vida em Cristo, quanto mais nós nos aproximarmos de Cristo, quanto mais nós andarmos na luz, menos nós estaremos pecando. E se alguém pratica o pecado de forma
espontânea e não vê necessidade de mudança, precisa refletir mesmo se realmente essa pessoa já se converteu, se essa pessoa realmente tem a vida eterna. Porque quem tem Cristo vive como Cristo ensina e luta diariamente para não pecar, para se afastar do pecado. Outra pergunta que nossa autora deixou: de acordo com o texto, qual a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Então, os filhos de Deus são os que andam na luz, são aqueles que fazem a vontade de Cristo. Já os filhos do diabo são aqueles que continuam obedecendo, fazendo aquilo que o diabo sempre fez. Nós precisamos realmente meditar sobre isso, sobre a nossa vida, e ver realmente como o julgamento de Deus, né? Ele é muito profundo. Nesse texto nós lemos que aquele que fala mal do seu irmão, né? Ou odeia, né? Versículo 15 diz: quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que um assassino não tem em si a vida eterna. Odiar uma outra pessoa, para Deus, se constitui em um assassino. Por isso que é tão difícil a gente realmente obedecer à lei do Senhor. Então, que nós possamos refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, de que maneira que nós estamos vivendo. E que realmente nós possamos aprender com esse texto. E se o Espírito Santo nos mostrar que ainda existem pecados que nós praticamos, nós precisamos tirar eles da nossa vida. Precisamos lutar para não mais fazer esses pecados. Para finalizar, a nossa autora coloca aqui: o texto que lemos diz que o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser verdadeiro e se mostrar por meio de ações, né? Isso acontece no final do texto, né? No versículo 17 ele diz: se alguém é rico e vê o seu irmão em necessidade, mas fecha o seu coração para ele, como pode afirmar de fato que ama a Deus? Ou seja, faça ao próximo aquilo que você quer que eles te façam, que eles façam para você. Ame ao próximo como ame a si mesmo. Que nós possamos amar dessa maneira, com ações, não só com palavras. E que nós possamos procurar a pureza que vamos encontrar em Jesus. Deus abençoe a todos.